Boa tarde, pessoal. A gente está aqui na TWB hoje fazendo novamente um vídeo. Esse vídeo é uma continuação de uma historinha que a gente começou já uns meses atrás. Mas, na verdade, a gente está atrasado com esse segundo vídeo. No primeiro vídeo, nós mostramos para vocês as ferramentas que a TWB produz e vende para auxiliar no processo de enquadramento de comandos. Foram, se não me engano, disco de grau, este batente para determinação do ponto morto superior, esta outra peça aqui, que existe para diversos modelos de motores, que é o prolongador do eixo do veabrequim, e daí faz a conexão com o disco de graus. E também temos diversos modelos de suportes dos relógios comparadores. Dependendo do motor, do formato do cabeçote, da tampa do cabeçote, são diversos os modelos. Bom, esse vídeo de hoje deve então ser um auxílio para o uso dessas ferramentas e passar para vocês a ideia do enquadramento de um comando a partir de uma ficha de enquadramento. Uma ficha técnica que acompanha o comando na hora da venda ou que se baixa da internet, em todos os casos de uma ficha técnica com os dados desse comando. Se eventualmente não se tem os dados do comando, também aqui hoje, através desse método, eventualmente a gente vai poder conseguir auxiliar alguma coisa no sentido de uma sugestão com relação a esse enquadramento. Bom, no primeiro momento eu deveria mostrar para vocês a montagem de todas essas ferramentas, mas basicamente no outro vídeo já dá de ver, mas vamos repetir um pouquinho. Nós temos então a peça que vai na ponta do veabrequim, na ponta dessa peça vai parafusado o disco de graus, temos o batente para determinação do ponto morto superior, temos o suporte dos relógios e temos o prolongador dos relógios. Junto com as nossas ferramentas vem normalmente esses prolongadores para permitir que o relógio comparador consiga realmente atingir o pratinho, a mola de válvula. Tá? Bom, visto isso, nós temos que partir para a primeira e fundamental etapa, que é a etapa da determinação do ponto morto superior do motor com precisão. Essa é uma etapa muito importante porque tudo o que a gente medir depois com relação à graduação do comando inicia no ponto morto superior, ou seja, precisamos determinar exatamente o ponto morto superior. Essa marcação aqui que tem esse arame, que é um ponteiro que foi feito a partir de um arame dobrado, preso aqui, no caso da CRF 230, preso num parafuso que prende o cabeçote aqui, perto da engrenagem da corrente de comando, e dobrado pela gente. Esse arame vocês mesmos podem pegar a partir de um arame de solda, alguma vareta de solda com diâmetro perto de 1 mm, 1,5, 2 mm, deve funcionar muito bem, que é mais ou menos o que nós fizemos aqui. Bom, então, para determinar o ponto morto superior, a gente recomenda, num primeiro momento, alinhar o motor no ponto morto superior de explosão, que esses motores Honda muitas vezes têm uma marcação com um risquinho e ao lado da letra T. Essa letra T é de top, ou topo em inglês, né? Top. Esse ponto você pode alinhar ali pelo virabrequim, na marca da Honda, e essa geralmente, ou muitas vezes, não está exatamente no nível de precisão que a gente precisa, ou vamos pelo menos conferir, talvez esteja até correta, depende de caso a caso. Temos que botar então no ponto morto superior, onde as duas válvulas estão fechadas, que é o ponto morto superior de explosão. E a partir desse ponto morto superior de explosão, com o T lá, marcando lá o T no volante original Honda, você também tenta deixar o PMS do nosso disco de grau marcando mais ou menos 0 no nosso arame, como um início de trabalho para não estar muito fora. Aí nós vamos agora determinar o ponto morto superior com o método da TWB, o método que muitos usam, não vamos chamar esse método da TWB, é o método que a TWB usa também. E para isso nós precisamos usar o batente para determinação do ponto morto superior. Esse é o batente que normalmente a TWB vende para uma rosca de vela de 12 mm. No caso, esse motor aqui é uma vela com 12 mm.
Como para esse modelo que nós temos aqui na empresa, que é para testes, para vídeos, para mostrar as coisas com mais facilidade, nós temos um motor extremamente destachado, ou seja, o pistão está bastante para baixo. Então esse que a gente vende é para motores de competição. E nós tivemos que então prolongar a ponta desse batente, porque ele é muito curto para motores extremamente destachados. Então a gente soldou aqui na ponta de um produto normal TWB, mais um pouquinho, não foi zincado, também enferrujado, mas bastante maior o comprimento da ponta do batente. Espero que dê para ver claramente. Então nós vamos agora abandonar esse aqui, foi só para demonstrar que existe, e vamos usar o prolongado, em função desse motor aqui, que está destachado. Como a gente sabe que o motor da CRF 230 gira, olhando desse lado aqui, no sentido anti-horário, que é para cá, nós recomendamos para a determinação do ponto morto superior girar o motor no sentido anti-horário uns 40, 50 graus, que é o que eu fiz aqui agora. Estão faltando aproximadamente 57, 58 graus para chegarmos até no ponto morto superior. Nesse momento, eu vou então, aproximadamente nessa posição, colocar o batente da TWB aqui na rosca de vela, que como comentei é uma rosca de vela 12 mm, relativamente comprida, então demora um pouquinho até eu chegar ao final desse rosqueamento. Esse rosqueamento é feito à mão, estando a vela, a rosca em perfeitas condições e essa superfície aqui, que bate lá no cabeçote, estando bastante lisinha, e lá também estando tudo limpinho, aqui tudo limpinho, vai chegar uma hora que você vai apertar, você vai sentir que bateu e pronto. Esse é o nível de precisão e aperto necessário para esse processo. Já aconteceu isso aqui, agora eu já apertei. Eu vou girar agora no sentido normal de funcionamento até que o pistão encontre o batente lá dentro. Ó, bateu. A medição que nós temos aqui, nesse momento, são 5, 10, 15, 40, 45, praticamente 48 graus aproximadamente. Então, nós vamos agora forçando, no mesmo sentido de funcionamento do motor, forçando o pistão contra o batente que está lá dentro, desrosquear lentamente o batente. Vocês vão ver que lentamente eu vou poder avançar o motor. Por quê? Porque o batente está se afastando do pistão na medida que eu desrosqueio. E assim eu vou indo até que chega um momento que o motor consegue passar da marcação ponto morto superior, passar pelo ponto morto superior e avançar para o outro lado. Ó, passei. Soltei o suficiente, ele conseguiu passar. Agora eu adianto também, mais ou menos até perto de uns 50 graus depois do ponto morto superior e volto a rosquear o batente novamente. Então vou apertá-lo novamente. Agora com o pistão já passado pelo ponto morto superior e já descendo após o ponto morto superior. Vamos relembrar que na outra medição nós tínhamos aproximadamente 48 graus. Encostei ele lá no aperto, vou voltar aqui. Aqui nós estamos lendo aqui, por acaso, exatamente 45 graus. Vemos que 45 é diferente de 48. Ou seja, não estamos com a posição do arame, ou seja, do disco, de uma maneira que quando o motor está no ponto morto superior, esteja realmente marcando zero. Como a gente faz isso? Agora, para continuar a chegar no ponto ideal. Bom, a gente soma os dois valores. 45 mais 48 vai ser 93. Esse número 93, que é a soma dos graus para ambos os lados, a gente divide por 2. 93 dividido por 2 dá 46,5, se não me engano. E para evitar qualquer coisa maior de trabalho, tipo soltar o disco e agora fazer ele marcar 46,5, eu pego, que é uma das opções mais simples, e entorto o arame. Demora um pouquinho, mas não demora muito mais do que fazer soltar o disco e girar o disco na ponta do adaptador. Ó, podem ver que eu consegui entortar o arame um pouquinho e ele parou ali praticamente em 46,5.
Vamos verificar se isso realmente deu certo? Vamos. Estamos girando o motor no sentido contrário, pode ver que ele bate aqui no 46,5. Vou novamente soltar o batente, repetir o processo pelo outro lado, o ponto morto superior novamente. Podem ver que eu estou girando de ré o motor, no sentido contrário que ele funciona agora, nesse momento. Exatamente o contrário do que eu fiz ainda há pouco. Passei, vou lá nos 50 graus mais ou menos. Não demais, para que eu não abra alguma válvula e com isso eu bata lá no batente que está lá dentro. Esse processo tem que ser muito cuidadoso, não pode dar uma volta completa no motor, que você vai bater as válvulas no batente que está lá, vai danificar as válvulas, entortá-las. Tem que ser sempre levemente em relação ao ponto morto superior, somente isso, vai e volta. Bom, apertei, vou voltar. Ó, o que eu consegui agora? Eu consegui 47,5. Então ainda não deu exatamente o que nós queríamos. Eu estava com 46,5, agora deu 47,5, deu 94, a soma dos dois. 46,5 com 47,5, a soma dos dois dá 94. Dividido por 2 dá 47. Então eu tenho que deslocar meio grau só ainda aqui. Pode ver que o processo ele é de tentativa e erro. Mas agora nós já estamos com 47. Deve estar bem próximo do ideal. Veja que foi só um meio grau que a gente teve de diferença. Vamos repetir mais uma vez, tá? Vamos voltar. Conseguimos. Está exatamente 47 graus, repetir. Portanto, agora estamos com a posição do nosso ponteiro arame exatamente colocado de uma maneira que quando o disco estiver marcando o PMS, realmente o pistão está bem lá em cima, está no PMS de explosão agora nesse caso realmente. Né? Bom, vamos retirar o batente para podermos agora girar o motor com segurança, sem que o batente esteja lá dentro nos incomodando e eventualmente entortando as válvulas. Vamos voltar o motor para o PMS e vamos começar a fazer o enquadramento. Neste momento, é importante que eu fale para vocês que para fazer o enquadramento, devia ter falado isso antes, é necessário que a gente tenha uma coroa da corrente de comando com os furos oblongados, de maneira que nós possamos girar o comando em relação à coroa conforme nós queremos, que é o processo de enquadramento de colocá-lo numa posição ideal. Como eu já tinha enquadrado esse motor ainda há pouco, eu vou fazer uma coisa aqui agora, que é para bagunçar a minha vida um pouco. Vou soltar o parafuso que prende a coroa. Vou girar o comando para alguma posição para a gente até poder brincar um pouquinho. Queria ir um pouco fora, mas muito pouco, tá, gente? Mas não adianta também estar muito fora para a gente não passar muito mal no processo de treinamento, porque senão o vídeo se estende muito. Ótimo, não preciso apertar nada muito no meu caso aqui, porque eu estou trabalhando com as molas macias, que são umas molas bem fraquinhas para facilitar o processo do vídeo, do ensinamento aqui. Bom, outra coisa que faltou falar é que esse arame que a gente entortou ainda há pouco, a partir de agora ele é o nosso fiel da balança. Nós não podemos mais encostar nele. Se nós entortarmos ele, estragamos todo o trabalho que a gente fez antes. E ele é a nossa referência, então muito cuidado ao trabalhar aqui para não encostar no arame, né? Que é o nosso ponteiro, a nossa referência. Bom, agora que eu já tirei o comando um pouco fora de lugar, porque ele já estava enquadrado numa etapa anterior que eu tinha feito, uma brincadeira anterior a essa, precisamos falar sobre os relógios comparadores. Os relógios comparadores têm que ser montados com auxílio do nosso suporte, no sentido, bati no arame, mas ainda bem que ele, pelo que eu citei, ele foi e voltou no zero, não deu para ver que eu não me entortei. No sentido de funcionamento bem paralelo, ou seja, se a válvula trabalha aqui, não posso botar o sentido de funcionamento do relógio diferente. Tem que ser bem paralelo, de que se eu movimentar 1 milímetro aqui, vamos dizer assim, que se eu movimentar 1 milímetro na haste da válvula, também o relógio comparador movimenta no mesmo sentido, eles não podem estar desalinhados.
Isso, o suporte que a gente fabrica já facilita um monte. Beleza, estando isso tudo certinho, montadinho lá, a gente recomenda também, nesse ponto morto superior, estar com as válvulas levemente enforcadas. Fala-se normalmente em deixar sem folga nenhuma. A gente pode tentar deixar sem folga nenhuma no primeiro momento, mas depois, mesmo com o auxílio do relógio, pode-se dar mais uma meia voltinha no parafuso de ajuste de válvula e vai ver no próprio relógio marcando que ele desceu mais um pouquinho. Você enforcou levemente a válvula, ou seja, a válvula está levemente aberta. Isso nos garante maior precisão e garante que a válvula não tem folga em nenhum sistema que pode eventualmente nos levar a algum erro. Isso eu já fiz para adiantar o expediente. Bom, eu vou ligar, nós graças a Deus estamos com 2 relógios, estamos com relógios digitais que nos ajudam mais um pouquinho. Liguei os 2, devo zerar os 2 agora, tem o botão de 0. Se fosse o analógico, gira-se o dial externo até que o ponteirinho marque 0, né? Zerei este. Opa, neste eu apertei no botão errado. Vamos zerá-lo. Zerei os 2. Estamos no ponto morto superior de explosão, válvulas fechadas, levemente enforcadas, como eu falei antes. E agora nós vamos começar a tentar verificar qual é a graduação desse comando e daí comparar com a ficha de enquadramento que eu vou tentar mostrar aqui. Essa é uma ficha padrão que normalmente a TWB manda junto com o comando quando ela vê. Então aí você fala-se nessas fichas muitas vezes no padrão de 1,27 milímetros, ou seja, tudo se mede quando a válvula está aberta 1,27 milímetros. Quando o relógio indicar 1,27 milímetros de abertura é o momento que nós efetuamos as medições. Fala-se aqui que a abertura da válvula de admissão seria 21,5 graus antes do ponto morto superior e o fechamento da válvula de descarga seria 21,5 graus depois do ponto morto superior, que é o padrão que a TWB gosta de aplicar, que é a centralização desses 2 momentos. Ou seja, os 2 números são iguais. Vamos verificar em que momento então que abre a válvula de admissão. Vamos girar o disco de grau no sentido normal de funcionamento e vamos ficar observando o relógio comparador. Vejam que da descarga está movimentando, mas como nós estamos focados nesse, vamos nesse ali. Começou a abrir fortemente, a gente vê que realmente agora a gente já está na rampa de abertura da válvula, a válvula está sendo aberta. E eu estou tentando chegar ali no valor de 1,27. Cheguei. Aqui nós estamos aproximadamente marcando 29 graus. Ou seja, 29 graus antes do motor chegar no ponto morto superior, que teria que ainda girar para chegar no ponto morto superior de cruzamento agora. Nós estamos na posição de 29 graus antes desse ponto morto superior de cruzamento, com a válvula de admissão aberta 1,27 milímetros. Guardamos esse número, anotamos ou memorizamos e vamos focar na descarga. Como é o momento do cruzamento, a válvula de admissão está abrindo e a descarga vem fechando. Elas se cruzam em um certo momento ali, as 2 válvulas. Tem um ponto de cruzamento. Então vamos focar agora na descarga, que fica aqui, e vamos ver como os números lá vão reduzindo, porque ela está fechando. A de cá vai aumentando porque ela está abrindo. Girando o motor no sentido normal de funcionamento desse motor aqui. Vejam lá que nós já estamos em 2, aqui estamos em 3 milímetros. E eu vou focar ali agora até chegar em 1,27. Passei, tem que voltar um pouco. Esse momento de voltar um pouco, às vezes, dá um pouco de imprecisão de leitura, porque nós temos folga nesse sistema corrente-comando, nessas coisas todas. O corrente-comando deveria estar bem esticadinho, né? Ó, cheguei no 1,27. Temos aqui praticamente 10 graus e meio depois do ponto morto superior. Nós tínhamos 29 graus, pelo que eu lembro da admissão, acontecendo nesse processo de leitura, e agora a descarga está com 10,5. Então vamos supor que seja
29,5 mais 10,5, só para fechar um número redondo. 29,5 mais 10,5 vão dar exatamente 40 graus. Novamente faz-se a média. 40 dividido por 2 dá 20. Esse 20 deveria ser o 21,5 que a gente tem na ficha de enquadramento. Nem todo comando sai exatamente igual, que ele sai exatamente fabricado com 21,5. Nem todo cabeçote é exatamente igual. Nem todos os balancinhos que trabalham em conjunto com a superfície do comando são exatamente iguais. Então sempre há uma leve variação entre o que a gente desejaria que vocês estivessem recebendo e o que acontece quando vocês forem enquadrar ele. Mas o fato é que vocês têm que tentar deixar ele centralizado, que é uma recomendação da TWB e de muitos fabricantes. Então, o que aconteceu? A gente viu que a válvula de admissão abriu já com 29 graus antes do pôr superior, ela já estava com 1,27. Então nós vamos voltar lá, nessa posição do pôr superior de explosão, onde as duas estão fechadas. Facilita um pouco essa posição, porque essa é uma posição onde você não está em muita pressão dos balancinhos em cima do comando e o comando não quer girar quando você solta esse parafuso. Essa seria uma recomendação para um caso de o motor estar com as molas originais. No nosso caso, que as molas estão mais macias, nós podemos fazer assim. Nós não vamos soltar aqui agora e girar esse comando, atrasar ele lentamente, porque ele estava muito adiantado. O comando estava, em vez de chegar em 21 graus ou 20 graus, 1,27 milímetros na admissão, ele já 29 graus antes ele já estava chegando lá. Então, bem mais cedo, o comando estava muito adiantado. Nós teríamos que atrasar ele, girar ele no sentido contrário ao sentido normal de rotação. Sabemos isso já, mas vamos focar novamente ali na admissão, que eu quero mostrar um processo que também dá para usar especificamente nos comandos da TWB, que tem essa ponta sistalada. Ou se algum outro fabricante também tiver, pode ser usado também. Eu vou colocar lá no 1,27, só para nós repetirmos aqui. Ó, de novo estamos ali perto dos 30 graus antes do pôr superior. E nós sabemos que deveria estar 1,27 só em 20 graus. Então eu vou colocar nos 20 graus aqui. Vou segurar o virabrequim com uma ferramenta chave de boca que pega no sextavado aqui do nosso prolongador. Vou soltar o parafusinho que segura ali a coisa de comando. E se fosse realmente um motor com a mola de válvula original, eu já teria pulado para algum lugar o comando. Eu poderia ter, por exemplo, para evitar esse girar do comando, ter segurado ele aqui com a chave, com a L14, que é a ponta desse sextavado aqui. Bom, eu sei que eu preciso, estando em 20 graus, que esteja em 1,27. Eu vou girar lentamente o comando aqui, ó. Tentar chegar lá. Vocês estão vendo o número baixar lá? Só girando no comando. É um pouco chato. Tem que ter muita precisão aqui. Cheguei no 1,28. Como eu sei que não é fácil, vou segurar aqui um pouco. Poderia segurar lá no 14, na chave 14 aqui também. E vou apertar aqui. O ideal é que eu tivesse segurado lá no 14 mesmo. Vou dar um apertozinho. Está tudo sendo muito pouco apertado, porque a gente não está precisando de aperto aqui nesse motor. Então vamos voltar lá, trazer um pouquinho. Vamos girar, vamos procurar o 1,27. Vamos ver se eu acertei a posição. Eu tentei acertar ela com essa maneira que eu mostrei ali ainda há pouco. 1,27, 20 graus, exatamente. Vamos verificar então agora ainda a descarga para ver se vai dar também 20 graus depois do pôr superior em 1,27. Continuando girando, olhando a descarga. Estamos chegando em 30. 1,27, por sorte,
parei bem lá. O que o nosso disco de graus está indicando? 19, 19,5. Então, não conseguimos acertar perfeitamente? Não. Falta uma mixaria para a gente chegar lá. Porque 19, 19,5 mais 20 daria 39, 39,5 dividido por 2 daria 19,75, 19,5, por ali assim, 19,25. Não acredito que vale a pena a gente mexer nesse nível aqui agora, até porque o vídeo do treinamento não se estender. Eu acredito que com isso deu para demonstrar como a gente consegue, então, a partir de uma ficha de enquadramento, posicionar esse comando nessa posição que a gente fala. É lógico que lá dentro do pistão tem que ter as cavas possíveis para isso acontecer. Às vezes você tenta movimentar o comando e ele não consegue. Então tem todo um trabalho adicional a ser feito no formato do pistão que permita isso, né? Bom, o que faltou falar? O relógio comparador digital tem uma grande facilidade em mostrar um número, porque é um número que está ali no dial dele. Se nós estivéssemos com um relógio agora analógico, aquele do ponteirinho, nós teríamos grande dificuldade de determinar esse 1,27 da descarga. Por quê? Porque nós não sabemos onde está o 1,27. Então eu recomendo fazer o seguinte: a gente volta, gira 10 motores de funcionamento, até que apareça 0, 001, alguma coisa assim, ou que pelo menos você nota que parou de mexer, você vai lá e zera mais uma vez o relógio da descarga e volta de ré, gira o motor no sentido horário, que é o sentido contrário de funcionamento, até que lá, a partir daquela posição que você girou, o ponteirinho deu uma volta completa e mais 27 risquinhos. No digital é muito fácil, facilita muito, né? Mas a gente também usa aqueles outros, os analógicos. É o que eu estaria fazendo aqui agora. Você estaria olhando o ponteiro, na hora que ele desse uma volta completa e mais 27 risquinhos, você saberia que você voltou a válvula 1,27 da descarga. E aí você teria essa posição de leitura, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Continua ali nos 19 graus, faltaria dar uma mexidinha de meio grau, que muitas vezes também se consegue botando o motor no ponto morto superior de cruzamento, de explosão, e solta o parafusinho se alguém não quiser girar. Alguns dão uma leve, estando solto, uma leve batidinha no parafuso aqui, ali, dá uma giradinha no comando, repete o processo de medição e está feito. Espero com isso ter terminado o vídeo e agradeço a atenção de todos e estamos à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Obrigado pela atenção, bom trabalho e tchau.